João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu quero ministrar nesses rápidos minutos sobre um Deus chamado amor. C.S. Lewis, um dos maiores apologetas cristãos, disse uma frase impactante. C.S. Lewis disse: o amor torna-se um demônio no momento em que se tornar um Deus. Um dos maiores pecados contra Deus nesta geração, os maiores pecados estão sendo cometidos em nome do amor. Não importa o quão terrível seja o pecado ou o erro, tudo nesta geração é justificável em nome do amor. Se tem amor, Deus estará presente, é o que dizem, e tudo terá a bênção de Deus se tem amor. Não importa se está havendo quebra de princípios, não importa se está ferindo a palavra de Deus. O princípio desta geração pecadora é: se tem amor, é válido. Estamos diante do cumprimento da profecia de C.S. Lewis, que disse que um dia o amor se tornaria um Deus. E quando o amor se tornar um Deus, ele se tornará o pior de todos os demônios. Amor. Mas de que amor essa sociedade está falando? Que amor é este que se tornou um Deus, centro de tudo, onde tudo é justificável por Ele e por meio dEle? Há duas palavras que expressam em si o amor, mas com conceitos diferentes. No grego, o amor pode ser eros, mas também pode ser ágape. Dois conceitos totalmente diferentes quando você traz para a língua portuguesa. Palavra amor, mas com conotações completamente diferentes. O que é o eros? O amor eros é a atração intensa por algo ou alguém, é o desejo vigoroso, princípio de ação, cuja energia é o libido. Isto é o eros. Por um outro lado, ágape. Ágape é o afeto profundo, é a afeição, é o amor, é a aceitação sincera. Ágape é a fraternidade. Então, se por um lado eros é o amor erotizado, é o amor das zonas erógenas do corpo, é o amor movido pelo libido, pela atração e pelo prazer. O ágape é o amor divino, é o amor que nos une como corpo de Cristo, é o amor que nos une como igreja, como família espiritual. É o amor que me faz perdoar, é o amor que me faz compreender. O amor se tornou um Deus, e o nome desse Deus é Eros, um demônio.
Um demônio porque esse Deus não redime, não transforma. Pelo contrário, me afunda ainda mais na minha pecaminosidade. Esse eros, esse amor erotizado, ele é celebrado por canções, ele é celebrado por melodias, por poesias, por poemas, celebrado em novelas, em peças teatrais. Quem nunca se pegou cantando letras tão danosas para o raciocínio cristão, que ferem frontalmente a palavra do Senhor, mas que nós já nos pegamos muitas vezes de tanto ouvi-las, recitando e falando-as, mas são músicas que servem como adoração ao Deus amor, ao Deus eros. Há uma letra que diz: estou falando sério, para que se apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Ao cantar, parece que estamos cantando uma música de amor. Sim, mas é uma música feita ao Deus amor. Se existe sentimento, se existe amor, não tem adultério. Mas tem, não tem. Por quê? Porque se existe sentimento, está tudo certo. Tantas letras, tantas músicas, algumas que dizem: consideramos justa toda forma de amor. Não importa se esta manifestação de amor fere a palavra, fere os princípios. Se tem amor, consideramos justa toda forma de amor. Irmãos, Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor sozinho, sem todo o conselho de Deus, não é Deus, é ilusão. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, significa que o amor é a característica essencial da natureza de Deus. Deus é amor, mas Ele também é fogo que consome. Hebreus 12:9 vai dizer: porque o nosso Deus é fogo que consome. Falar de um Deus que é amor, mas é fogo consumidor, não parece contrassenso, mas não é. E não é por quê? Porque o salmista vai dizer no Salmo 116, versículo 5, que o Senhor é misericordioso, mas Ele é justo. Sim, o Deus que ama também é o Deus que é justo. É o Deus que corrige seus filhos. É o Deus que disciplina quem Ele ama. É o Deus que nos exorta a andarmos no caminho correto. Porque apesar de nos amar, o salário do pecado continua sendo a morte. Não é isso que Paulo vai dizer em Romanos 6:23? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amados irmãos, igreja do Senhor, obreiros, não nos enganemos. Não nos enganemos. Este Deus chamado amor, celebrado por esta sociedade caída e pecaminosa,
nós não podemos servi-lo, porque ninguém pode servir a dois senhores. A pergunta é: como não ser levado pela sedução espiritual desse amor Deus, desse amor Eros? Como eu posso vencer a sedução desse amor Deus que tenta me convencer que se tem amor vale tudo, que se tem amor eu posso tudo? Eu me blindo desta mentira, desta falácia, desse engano, primeiro, amando ao Senhor, meu Deus, sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus, acima das minhas vontades, acima dos meus desejos, acima das minhas emoções, acima das minhas razões, então eu blindo meu coração contra a mentira do Deus amor. Preste atenção. Jesus vai dizer em João 14:1: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Senhor conhece o amor que nós temos por Ele. Não é pelo louvor que nós cantamos, não é por nossas mãos levantadas, mas é pelo nosso comprometimento de obediência à sua palavra. Mostre o quanto você tem compromisso em obedecer a palavra, e ali estará a manifestação do seu amor pelo Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Aí vem a recompensa. E aquele que me ama, porque obedece a minha palavra, será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Ou nós colocamos o amor a Deus sobre todas as coisas, ou nós colocamos o amor a Deus acima das nossas vontades e desejos, acima das nossas emoções, ou então seremos sugados, atraídos, ludibriados, laçados por esse Deus Eros, por esse Deus chamado amor, que o mundo tem louvado. Gálatas 2:20 precisa estar gritando dentro de nós. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não sei em que momento Paulo escreveu isso. Talvez tenha sido no momento de tentação. Talvez tenha sido no momento em que as propostas vieram até ele. Então ele grita, ele diz: ainda que a minha carne queira, ainda que as minhas emoções queiram, ainda que eu pudesse justificar o pecado, mas eu tomei uma decisão na minha vida, já estou crucificado com Cristo. Minhas emoções, meus sentimentos, minhas vontades já não me pertencem mais. Eu as submeto à cruz, eu as cravo na cruz, porque eu decidi que a vida que eu estou vivendo agora, eu viverei
para aquele que me amou, para aquele que me libertou, para aquele que me salvou. Quando você dá ouvido ao Deus amor, você só gerará marcas, feridas, angústias e decepções em sua vida. Sim, porque o Deus chamado amor engana. O Deus chamado amor cria ilusões, que quando você vai acordar, já é tarde demais. Como eu posso me livrar? Como eu posso me manter livre da tentação de servir a esse Deus Eros, a esse Deus chamado amor? Primeiro, eu preciso amar ao meu Deus sobre todas as coisas. Preciso colocar a vontade dele acima da minha vontade. Segundo, eu preciso aprender a viver por princípios e não por sentimentos. Repita, preciso aprender. Está fraco, diga: eu preciso aprender a viver por princípios e não por sentimentos. Esse talvez seja o maior desafio do cristão nesse tempo de pós-modernidade. Viver por princípios. Mas como a gente define viver por princípios? Viver por princípios é como viver através de um código de conduta, baseado na palavra. Nós não somos dos que vivem de sentimentos. Nós não somos almáticos. Sabe o que é uma pessoa almática? É uma pessoa que vive de sentimentos. Toda pessoa que vive de sentimento é vulnerável, não é firme, é volátil, fraca, inconsequente, instável, inconfiável. Não se case com alguém que vive de sentimentos. Não tenha amizade com quem vive de sentimentos. Não traga para perto da sua vida quem vive de sentimentos, porque ele vai mudar, porque ele está a sabor do próximo sentimento. Nós precisamos entender que nós somos salvos. E o salvo em Jesus não vive por sentimentos, ele vive por princípios. Aleluia! Nós estamos diante do mês da agenda gay. Estamos no mês que eles denominam de orgulho gay. E eu quero nesses últimos minutos travar com a igreja algo baseado na palavra do Senhor. Nós, como igreja, somos convidados a amar todas as pessoas. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar a pessoa, independentemente de suas escolhas e decisões. Este é o meu dever como igreja. Eu não posso discriminar, eu não posso agredir, eu não posso ignorar um ser humano, só porque ele não faz parte da minha fé, só porque ele tem um conceito de vida que eu não tenho. Como igreja, eu sou convidado a amar, independentemente das escolhas, inclusive sexuais, de alguém. Mas também como igreja,
Eu sou convidado por Deus a viver a verdade e não ser enganado pelo Deus Eros, pelo Deus Amor. Então, o que é a homossexualidade? Homossexualidade é um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta pela vida. Não existe ordem cromossômica homossexual. Só existe ordem cromossômica homem e mulher, macho e fêmea. Portanto, nós, igreja, não cremos, à luz da ciência, à luz da antropologia, à luz da genética, que alguém nasça homossexual. Porque se alguém nascesse homossexual, Deus seria responsável por aquilo que Ele chama de pecado na vida de alguém. Se alguém nasce, que culpa teria esta pessoa se ela já nasceu assim? E que maligno seria Deus em cobrar de alguém uma outra postura, se aquele ser humano criado por Ele já nasceu assim. Mas pastor, eu conheci uma criança. Mas pastor, eu conheci. Mas irmãos, eu não vivo de experiências particulares. Eu vivo pela palavra do Senhor. Eu não vivo de experiências familiares. Lembre-se do que eu lhes falei. O que é homossexualidade? É um homem e uma mulher por determinação genética. E o homossexual por preferência aprendida ou imposta. Eu não estou dizendo que alguém acorda amanhã e diz, eu serei gay. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que nós, como igreja, entendemos a homossexualidade como um comportamento. E não vamos cair na falácia da agenda gay, que tenta nos impor aquilo que eles pensam. E aqui vale uma observação, nesse mês chamado mês do orgulho gay. Nós amamos todo cidadão, independente da sua orientação sexual, e defendemos o seu direito à cidadania. Sim, defendemos o direito de um homem que se relacionou com outro homem, e que constituiu herança, e que constituiu bens. Nós defendemos que ninguém pode delapidar o patrimônio desses dois homens, dessas duas mulheres, que mantiveram relação homoafetiva e que construíram um patrimônio. A lei já garante e já protege esse relacionamento, e nós como igreja não podemos ser contra, porque o nosso Deus é justo, e seria uma injustiça que nós pensássemos de outra forma. Portanto, não venha nos acusar de homofobia. Não venha nos acusar de que somos contra o cidadão. Não! Somos contra a agenda. Uma agenda que muitas vezes não representa a pessoa gay. Não representa o cidadão que é gay. Mas representa uma agenda maligna, satânica, chamada LGBTIQIA+, e tantas letrinhas que o diabo possa colocar. Deus condena a homossexualidade, e isto está evidente na palavra do Senhor.
Deus condenou na época dos patriarcas, em Gênesis 19. Deus condenou na época de Moisés, na época da lei, Levítico 20. Deus condenou na época dos profetas, ao comparar o pecado de Samaria ao pecado de Sodoma, cidade que foi destruída por causa do pecado da homossexualidade, Ezequiel 16. Deus condenou a homossexualidade no Novo Testamento, Romanos capítulo 1. Então, ao longo de toda a Bíblia, Deus condena a homossexualidade. E aqui, eu tenho uma palavra para dar a algum jovem, a algum adolescente, a alguma moça, a algum rapaz, que esteja vivendo o drama da homossexualidade. Primeiro, Jesus te ama. Esta igreja te ama. Seu pastor te ama. E o que você está vivendo é um drama de natureza carnal, fruto do pecado que está em você, como está em mim também. Preste atenção. E eu quero terminar esta palavra lhe falando isso em amor. Assim como o Espírito não é dado por medida, assim como os dons não são dados por medida, assim também as manifestações da nossa natureza pecaminosa não nos é dado por medida. Tudo que o Espírito Santo tem está em mim. Todos os dons estão em mim. Mas Paulo vai dizer que eles vão se manifestar naquilo que for útil. Portanto, os 9 dons do Espírito estão em mim, porque o Espírito Santo está em mim. Mas eu não manifesto todos eles. Da mesma forma, todo fruto da carne, todo fruto de natureza carnal, também está em mim, mas em mim não manifesta todos. Por isso, na sua vida pode ter manifestado uma inclinação homossexual. Na minha vida, pode ter se manifestado um outro tipo de inclinação. Por que que Jesus disse que eu não posso te julgar? E nem você pode me julgar. Porque naquilo que eu te julgo, eu estou condenando a mim. Porque quando eu te julgo baseado na fraqueza da sua carne. Mas quando eu te julgo por causa da fraqueza da sua carne, eu me condeno. Porque a mesma fraqueza que você tem, eu tenho. Pode ter se manifestado uma inclinação à prostituição. Pode ter se manifestado uma inclinação ao roubo, à jogatina. Não importa. Todos nós somos vítimas da natureza adâmica, da natureza pecaminosa. Portanto, se você está vivendo uma inclinação homossexual, você precisa entender, Deus não te fez assim. Assim como Deus não me fez para prostituição. Assim como Deus não me fez para a mentira. Deus não te fez para isso. E assim como eu sou convidado todo dia a lutar contra a minha carne, contra os meus desejos intensos, e Deus sabe quais são, você também está sendo convidado pelo Espírito Santo a fazer resistência, a negar a mentira do Deus amor, do Deus Eros, que está tentando lhe convencer que você, menino, pode amar outro menino, que você, moça, pode se envolver com outra menina.
Se tem amor, se tem sentimento, está valendo. Mentira! Mentira! Está na hora de você gritar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Paulo disse: ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia há em mim um homem espiritual, e este se levanta para agradar a Deus. Queridos, como resistir ao Deus amor? Primeiro, colocando Deus acima de todas as coisas. Segundo, aprendendo que somos desafiados a viver por princípios e não por sentimentos. E por último, e aqui eu termino, entendendo com clareza que a vida é um ciclo de plantio e colheita. Aquilo que você semear, inevitavelmente você vai colher. Gálatas 6:8, Paulo vai dizer, leiam comigo por favor, 1, 2, 3, leiam. Quem semeia, mas o que semeia, do Espírito ceifará. Quem diz para a sua carne: ó carne miserável, não, eu não te servirei, eu não te agradarei, mas antes eu crucificarei você e as suas vontades, para que a vontade dele se estabeleça na minha vida. O que vai colher? Vai colher vida eterna. Pois o que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu termino dizendo, meus filhos, se você e eu tivermos a consciência de que esta vida é uma vida de plantio e colheita, e que isto é inevitável, nós não nos deixaremos seduzir pelo Deus Eros, pelo Deus amor. Não se deixe enganar pelo Deus amor. Eu encerro com 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11. E eu quero encerrar com toda a igreja lendo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, ativos ou passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outra droga, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim foste alguns de vós, contudo vocês foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Nosso corpo agora é santuário de Deus. Aleluia! 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 Você lembra do tempo? Você lembra do tempo que você já foi isso aqui? Um imoral, um alcoólatra, um drogado, um caluniador, um estelionatário, um ladrão. Você lembra do tempo que você foi um adúltero? E o que houve com você? Enquanto Deus amor dizia: continue aí, o Deus verdadeiro te disse: eu quero te tirar dessa lama, eu quero te tirar dessa vida que só vai te levar para a desgraça. E então Ele tirou os seus pés de um tremendal de lodo, colocou os seus pés sobre uma rocha. Salmo 40.
firmou os seus passos e pôs um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor a Deus. Que o Senhor te abençoe, que enquanto eu preguei, laços tenham sido cortados, que enquanto eu preguei, setas tenham sido interceptadas, porque isto seria para a tua vergonha, isto seria para o diabo te esculachar, te envergonhar, porque não há nada em oculto que não seja revelado, diz o Senhor. E antes de ser revelado, a minha graça te alcança, a minha misericórdia te livra, o meu amor te protege. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, porque esta semana é semana de livramento de Deus.